Olá, paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Ricardo e convido você mais uma vez a permanecer conosco até os instantes finais dessa mensagem, porque certamente Deus ele vai falar ao seu coração. O tema de hoje é: contra frutos não há argumentos. O texto está em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 2, que diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem sabemos que João Batista, ele não tinha o hábito de suavizar a verdade. E agora ele está preso justamente por ter denunciado publicamente o pecado de adultério ali do Herodes Antipas, um dos 3 filhos do grande Herodes. E João, então, envia alguns discípulos para perguntar a Jesus se de fato, diante de tudo que estava acontecendo, das obras de Jesus, e claro que as notícias chegavam até João Batista, se de fato ele era o Messias. Interessante é que Jesus, ele não tenta argumentar, ele não tenta com palavras provar que ele era o Messias. Haja vista que nós estamos vivendo numa época em que as pessoas, e nada contra isso naturalmente, mas elas têm publicado palavras bonitas, frases de efeito, mas a grande pergunta é: qual é o efeito que se tem uma palavra bonita ou uma frase de efeito no mundo espiritual? Veja que Jesus, ele poderia ter dado ali respostas ou poderia ter apresentado argumentos sofisticados e que com certeza iriam convencer aqueles discípulos que ele de fato era o Messias. Mas o que Jesus pede é que eles observem os atos, que eles observem os frutos diante dos seus olhos de tudo aquilo que Jesus ele estava fazendo. Os cegos estavam enxergando, os mudos estavam falando, os surdos ouvindo, os mortos estavam sendo ressuscitados e até mesmo leprosos estavam sendo purificados. O que nós aprendemos aqui através desse texto, amados, é que a nossa maior preocupação não deve ser apenas em relação às nossas palavras. Quando eu digo em relação às palavras, não é a preocupação somente em falar bem, não é a preocupação somente em soltar frases de efeitos e que talvez trará muitas curtidas nas redes sociais. Acredito que a maior preocupação do cristão, do Filho de Deus sincero, é justamente que as pessoas vejam Cristo através dos seus frutos. Por isso que nós colocamos esse tema contra frutos, não argumentos. Na verdade é um trocadilho de uma frase que bem conhecemos: contra fatos não há argumentos. E essa foi a resposta de Jesus. Jesus ele responde com frutos. Quem poderia contestar aquilo que Jesus estava dando como frutos? Quem poderia contestar as obras de Cristo? Porque as próprias obras, os próprios frutos apontavam que de fato ele era o Messias. Aliás, em outra ocasião, o próprio Jesus, ele vai dizer que uma árvore, e ele se refere, claro, às pessoas, não é conhecida senão pelos seus frutos. Porque nenhuma árvore boa, ela produzirá frutos ruins, mas também nenhuma árvore ruim produzirá frutos maus. Eu quero deixar essa mensagem, embora uma mensagem bem objetiva, mas que você possa refletir sobre isso. Talvez aquilo que você tem falado, aquilo que você tem publicado nas redes sociais, não retrata exatamente a sua realidade. E claro, como eu falei aqui durante essa mensagem, que as palavras, embora sejam importantes, elas não têm um peso tão grande quanto os nossos frutos. Porque diante do Senhor Jesus,
muito mais vale os nossos frutos do que as nossas palavras. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e acredito que quando você ouvir mais essa mensagem, você meditar mais, Ele continuará ministrando ao seu coração. Amados, eu termino aqui esse vídeo e quero desejar de todo o meu coração que você possa ser abençoado, abençoada por Deus e que nós possamos nos preocupar em dar frutos e frutos que glorifiquem o nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus Ele permitir.